destruição de terreiros, praticantes da Umbanda e do Candomblé alvejados a pedradas, danos a imagens sagradas, ofensas a espíritas e até tentativas de homicídio motivadas por questões religiosas. O número de agressões direcionadas a praticantes de religiões de matrizes africanas tem crescido muito de acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos. O preconceito avança sobre igrejas, templos e terreiros que buscam acolher minorias afastadas de uma religião que não lhe parece convidativa. Assim, as igrejas pluralistas ganham atenção. Começa agora o documentário Em Nome de Deus, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Fapcom. Em agosto de 2017, Maria da Conceição Cerqueira da Silva, de 65 anos, foi agredida a pedradas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A idosa sofreu ferimentos no rosto, na boca e no braço. Maria é migrante nordestina e candomblessista e enfrentou constantes ataques verbais por parte da vizinhança. Segundo a filha dela, Eliane Nascimento da Silva, de 42 anos, a mãe era constantemente chamada de velha macumbeira. O termo macumba é usado deliberadamente por aqueles que buscam classificar de modo pejorativo as religiões afrodescendentes, mas poucos sabem a origem dele. Antes de ser associada a um tipo de religião, macumba descrevia um instrumento de percussão de origem africana, muito semelhante ao atual reco-reco. Com o passar do tempo, a palavra entrou no dicionário brasileiro para relacionar as práticas da Umbanda e do Candomblé à magia negra. A mãe de santo do terreiro Vulcão de Oxalá, Rosana Tomazoli, se surpreende com as palavras ofensivas e analisa o preconceito contra as religiões de matriz africana e também contra aquelas que não têm tanto espaço no Brasil. Isto é muito chocante. São pessoas preconceituosas que começam pequenos e de alguma forma vão num crescente ofendendo e atacando as pessoas de não só espíritas, de outras religiões em gerais. A professora de inglês Amanda Lucas, de 26 anos, conta que sempre conviveu com a reprovação da avó em relação à prática da Umbanda. Dona Wanda acreditava que as coisas ruins aconteciam com os umbandistas próximos à família por causa da religião que Amanda seguia. E uma vez meu pai teve uma situação que o lugar que ele frequentava, o pai de santo sofreu muito, assim, de saúde até ele morrer, né? E minha avó falava que era por causa das coisas que ele fazia e tudo mais. E assim, na verdade, a pessoa tem a opção de seguir, digamos que o lado bom ou o lado ruim, né? Mas ela só via, assim, as coisas ruins que traziam. Além da crítica da avó, Amanda diz ter medo de mostrar ou explicar o significado da tatuagem de uma orixá que tem na perna. É o medo do preconceito mesmo, da pessoa fazer um comentário maldoso. Nesse caso eu tenho medo, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito da paz. Tem gente que fica tanto na defensiva que sabe retrucar e tudo mais, mas eu não. Então eu, por exemplo, eu tenho medo de falar: essa mulher que eu tenho na perna é uma orixá, é uma deusa africana. Não, nem sempre. Eu falo assim, é uma guerreira. Nos últimos 5 anos, as denúncias de intolerância religiosa aumentaram quase 4.000%, de acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos. Aproximadamente 2.000 envolvem discriminação religiosa no país no período de 2011 a 2017 e foram feitas ao Disque 100, canal que reúne os relatos. A estudante de biologia Sara Zanelato, de 19 anos, sentiu de perto o preconceito por causa da religião. Além de se incomodar no colégio em que estudava em função da falta de representatividade, ela relata que já chegou a ser expulsa da casa de colegas por dizer que é candomblessista. A família do meu pai é toda católica e, assim, todo o meu círculo de amigos são cristãos, assim, no geral, né? Entre evangélicos, católicos, enfim. E aí eu pensei, cara, o que eles vão pensar de mim? Entendeu? Tanto que eu lembro uma vez que eu contei pra uma amiga minha a minha religião e ela começou a chorar na minha frente, tipo, como se fosse a pior coisa do mundo você fazer parte de uma religião afro. O sincretismo foi um dos movimentos de resistência mais importantes para manter viva a cultura africana e fazer com que os negros continuassem a ter fé.
No Brasil, a Ialorixá Gildásia dos Santos, conhecida como Mãe Gilda, se tornou símbolo de luta para muitas das religiões afros após ter o terreiro Ilê Axé Abassá de Ogum, em Salvador, invadido e destruído por intolerantes. Mãe Gilda faleceu em 2000 e em 2014 teve um busto inaugurado em Abaeté, na capital baiana. O discurso de ódio é forte e chega também aos ouvidos dos espíritas. O decorador Dennis Willy, de 33 anos, diz que foi perseguido na escola e já chegou a sofrer agressões por acreditar no espiritismo. A intolerância chegou até o portão de sua casa, onde seus vizinhos evangélicos o ofendiam em alto e bom som. Também já foram lá querer pregar a palavra, dizer que a gente ia para o inferno, não ia para o céu. Fora os xingamentos, que era satanista, macumbeiro, bruxo, filho do demo, sempre coisas nesse tipo assim. O assistente administrativo e pai de santo Antônio Carlos, de 37 anos, também fala sobre o preconceito que sofreu dentro de uma farmácia. Um dos funcionários pareceu não gostar das guias que Antônio usava. Quando eu entrei na farmácia, a pessoa que foi me atender me olhou muito feio, com um semblante assim bem de raiva. E aí eu perguntei pelo remédio, que eu fui buscar, e ela disse que não tinha na farmácia. Falou que não tinha. Então eu chamei uma outra pessoa e perguntei se tinha. A pessoa falou que tinha sim, me tratou bem, me tratou normal. A intolerância religiosa se mostra não só como um problema no convívio das diferenças, mas também na dificuldade de aceitar a liberdade de escolha das outras pessoas. Ela é muitas vezes uma porta para outros tipos de preconceito, como o racismo e a homofobia. Dentro das redes sociais, ofensas e ataques são comuns. Você está ouvindo Em Nome de Deus. No próximo bloco, a intolerância na França e as mortes em nome das crenças. Voltamos a apresentar Em Nome de Deus. 7 de janeiro de 2015. Um atentado em Paris horroriza o mundo. Homens armados invadem a sede de um jornal de humor e matam 12 pessoas. Entre elas, 4 dos mais importantes cartunistas que atuam na França. Outras 11 pessoas ficam feridas. O jornal tinha satirizado o extremismo islâmico. No dia 7 de janeiro de 2015, em Paris, uma série de atentados à liberdade de expressão começou por motivos religiosos. Os irmãos muçulmanos franco-argelinos Said e Cherif Kouachi, de 34 e 32 anos respectivamente, invadiram a sede do jornal francês Charlie Hebdo e mataram 12 pessoas. Por causa de ironia, o jornal também sofreu um ataque em 2011 pela caricatura do profeta islâmico Maomé. O atentado mostra um retrato do radicalismo muçulmano no mundo. No mesmo ano, diversos ataques foram feitos contra jornalistas americanos. Os atentados foram gravados ou transmitidos ao vivo em rede nacional. O historiador e comentarista da Rádio Jovem Pan, Marco Antônio Villa, explica como a religião coordena a vida da sociedade nos países islâmicos. Em alguns desses países, a esfera religiosa invadiu a esfera pública, ou seja, são estados teológicos dominados por diferentes vertentes da religião muçulmana e que transformam a lei religiosa em lei civil. Isso é um verdadeiro horror tal. Ou seja, o que eu estou dizendo é que nesses países não se consegue conviver com a pluralidade, com a diversidade, muito menos com a democracia. O Brasil tem a maior população católica do mundo. Aproximadamente 50% dos brasileiros seguem o catolicismo, segundo dados do Datafolha de 2016. Mesmo sendo metade da população brasileira, a religião cristã viu ao menos 9 milhões de fiéis migrarem para a doutrina evangélica. Tanto é que o número de evangélicos saltou de 18 para 22 milhões no período entre outubro de 2010 a dezembro de 2016. A intolerância religiosa também está presente entre essas duas religiões, antes mesmo do crescimento evangélico. No dia 12 de outubro de 1995, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio von Welder, resolveu protestar contra o feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Durante o programa O Despertar da Fé, que ele apresentava na TV Record,
o pastor usou uma imagem da santa para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração. Diante das câmeras, reforçou os argumentos com chutes e xingamentos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, meu amigo, olha só, aqui, isso aqui não funciona aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no supermercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barata, você encontra até por 100, você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? O Brasil registra uma denúncia a cada 15 horas, segundo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Os depoimentos mostram agressões físicas e também verbais. O discurso dos que repudiam essas crenças possui uma semelhança, a comparação com o inferno. A evangélica Ludmila dos Santos, de 32 anos, frequenta a Igreja Batista Vida Plena. E, apesar de acreditar no auxílio promovido pela Umbanda, não apoia os rituais das religiões africanas. A Umbanda promove ajuda a outras pessoas, que é uma coisa boa, mas o meio é errado. Os espíritos bons que dão ajuda e curam são verdade demônios, enganadores. 1 Timóteo 4:1 vai nos dar referência sobre isso. O resultado na hora pode ser boa, mas as consequências no longo prazo é muito ruim, porque invoca influências malignas sobre a vida do ser humano. Ludmila também argumenta com elementos da Bíblia para exemplificar o repúdio às práticas espíritas. A Bíblia diz claramente que é pecado tentar estabelecer contato com os espíritos. Práticas espíritas são condenadas na Bíblia. Deuteronômio 18, 10, 12 diz sobre isso. Embora aceite a existência de um Deus único, a Umbanda não é compatível com a Bíblia. A Bíblia ensina que só morremos uma vez e depois enfrentamos o juízo. Hebreus 9, 27 nos dá a referência. Não existe reencarnação e os mortos não entram em contato conosco. O presidente da Federação de Umbanda, Pai Salum, ressalta a rixa entre evangélicos e umbandistas. É o problema com o evangélico. Não aceitam um terreiro do lado da igreja, brigam, tem muitos casos de discussões, encrencas, querem fechar, destruição de templos e tal. É possível relacionar o crescimento da intolerância religiosa com o aumento da população evangélica. As igrejas neopentecostais propõem o combate a outras religiões e influenciam para que outras vertentes adotem uma postura mais agressiva contra as religiões africanas e espíritas. Você está ouvindo Em Nome de Deus. No próximo bloco, as possíveis soluções para diminuir a intolerância religiosa. Voltamos a apresentar Em Nome de Deus. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Desde 1890, por meio de um decreto assinado por Rui Barbosa, o Brasil é considerado um Estado laico, ou seja, o país deve manter uma posição neutra no campo religioso, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Porém, de lá para cá, essa laicidade do Estado brasileiro se tornou discutível. Em diversos locais públicos, inclusive no Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, existem símbolos religiosos, principalmente relacionados a Jesus Cristo. Vários feriados nacionais brasileiros são embasados em feriados religiosos, e até nas cédulas da moeda nacional é possível encontrar impressa a mensagem de Deus seja louvado, entre tantos outros casos que são alvos de crítica no país. O pastor Marco Feliciano, deputado federal, é um dos políticos mais conhecidos por discursos religiosos no Congresso Nacional.
O Estado laicista é ateu, o Estado laicista é anticristo, é antirreligião. Nós não vivemos no Estado laicista, presidente, nós vivemos no Estado laico. E no Estado laico de direito, onde todas as pessoas podem promulgar a sua fé, eu falo nesse momento aqui, se não no nome de todos, mas no nome de quase 88% da população brasileira que tem a mesma fé no mesmo Deus que eu, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo esse, que se a câmera pudesse filmar acima de Vossa Excelência, temos aqui uma imagem dele crucificado em uma cruz. Eu sei que muitas pessoas amam a cruz vazia, outros amam a cruz preenchida, mas de todas as formas todos amam esse Cristo. Apesar de o decreto ser antigo, até hoje há registros de intolerância religiosa no Brasil, e não são poucos. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados com o maior número de casos entre 2011 e 2017, de acordo com os dados da Secretaria dos Direitos Humanos. Os principais alvos são seguidores de religiões de matriz africana, que têm seus templos invadidos, sofrem agressões verbais, destruição de imagens sacras e tentativas de homicídios. A psicóloga clínica Ana Paula Siqueira, de 43 anos, utiliza técnicas comportamentais com seus pacientes. Para ela, esses casos podem ser explicados pelas pessoas estarem, atualmente, muito mais sem limites, intolerantes às diferenças. A consultora também explica o motivo pelo qual São Paulo e Rio de Janeiro estão no topo do ranking de denúncias. Está se acabando, a gente percebe isso em vários aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano, não só com a religião, mas com a sexualidade, no trânsito. Então, por que São Paulo e Rio de Janeiro são as que têm mais? Porque são cidades mais populosas, são cidades onde tem mais pessoas e onde nós temos vidas mais estressantes, né? São as famosas selvas de pedra. No dia 8 de setembro de 2018, o mestre de capoeira Romualdo Rosário de Costa, conhecido como Moado Catendê, de 63 anos, foi uma das principais notícias dos jornais brasileiros. Ele foi morto com 13 facadas em um bar de Salvador. O capoeirista é mais uma vítima da intolerância, que combatia há muito tempo. Em entrevista à TV Folha, em 2016, Moad alertava para a necessidade de haver mais respeito com as religiões de matriz africana e pedia união para combater a intolerância que cresce no país. Existe uma coisa dentro do Brasil muito maliciosa, muito perversa, inclusive, de não deixar o povo se manifestar. Quer dizer, é uma democracia que até hoje a gente não sabe se é governo do povo, pelo povo, para o povo. Se o povo não tem direito a nada, a tocar o mínimo, tocar seu tambor, seu tabaque, seu instrumento, a dançar, a cantar, não pode, porque tudo é proibido. Crimes de intolerância religiosa, que chegam a ter agressões físicas, são desconsiderados dessa categoria quando realizado o boletim de ocorrência. É o que afirma a advogada Lívia Pereira, especialista na área criminal. Segundo ela, quando isso acontece, os crimes entram na categoria de lesão corporal e não de intolerância. Lívia também afirma que existe uma Comissão de Direito da Liberdade Religiosa da OAB, que apura e pode mensurar o número de casos de intolerância. Porém, ela alerta para um problema. Acontece que as delegacias não estão preparadas para esse tipo de crime. Então, muitas vezes, essas pessoas que sofrem dessa intolerância, elas sofrem violência física. E esses boletins de ocorrência constatam a lesão corporal e não exatamente a intolerância religiosa. Então, isso sem contar com vários casos que não chegam às delegacias. De acordo com o padre Tiago Eric, a intolerância é algo que vai contra os princípios básicos da maioria das religiões, que pregam o amor ao próximo e a fraternidade. O sacerdote ainda completou: uma pessoa cristã, religiosa, ela não pode e não condiz com a situação de um religioso verdadeiro ser intolerante e desrespeitar a religião dos outros, porque a religião é também, né, um direito fundamental. O homem é, por si, religioso e ele deve exercer a sua religião.
Durante o programa Saia Justa, do canal GNT, exibido no dia 13 de dezembro de 2017, o sacerdote e artista católico Padre Fábio de Mello foi outro a comentar a intolerância religiosa no Brasil. Ele afirma defender uma distinção das funções. Num Brasil ideal, os cristãos ajudariam a manter um Estado mais justo, coerente e correto, e faz um alerta. Então eu particularmente defendo que nós precisamos ter uma distinção das funções. Eu gostaria muito que os cristãos fossem sempre bons cidadãos e ajudassem a ser o Estado ser cada vez mais justo, mais coerente, mais correto, mas nem sempre acontece. Não é uma garantia. E como o carnal já salientava, é muito perigoso quando você coloca esse fanatismo religioso tomando decisões para pessoas que não são religiosas. Ainda há muito espaço a ser conquistado por praticantes de religiões africanas e espíritas no cenário nacional. Essas crenças podem ser claramente relacionadas à resistência e manutenção da ancestralidade, mas a luz no fim do túnel pode ser facilmente encontrada para diminuir os casos de intolerância no Brasil. Basta a junção de respeito, igualdade, liberdade e fraternidade. Você ouviu o documentário Em Nome de Deus, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Fapcom. Locução: João Pedro Barbosa e Sara Almeida. Roteiro: Henrique Marsala e João Pedro Barbosa. Produção: Ana Beatriz Feitosa, Henrique Marsala, João Pedro Barbosa, Júlio Honorato, Sara Almeida e Thiago Magalhães. Sonoplastia: Danilo Nunes e Roger Romero. Orientação: Wagner Belmonte. Gravado nos estúdios de rádio da Fapcom em outubro de 2018.